Vamos lá? O que a gente está estudando? As 7 cartas de Apocalipse. São 7 cartas enviadas por Jesus às 7 igrejas da Ásia Menor. Hoje a gente vai ver a 5ª carta. Carta à igreja de Sardes. São 7 cartas que ele sempre dá uma recomendação final, ou uma garantia final, ou um prêmio final. Ao vencedor, ele ganha isso. Aquele que perseverar vai ter isso. Nas 7 cartas, cada um tem a sua premiação. A carta de Sardes, ao vencedor, será vestido de branco e o nome do livro e o nome escrito no livro da vida. Talvez você não entenda nada do que eu estou falando agora, mas você vai compreender no final do nosso estudo. É uma premiação um tanto quanto significativa. Quando você lê Apocalipse, talvez de passagem assim, uma leitura rápida, você vai dizer: esse texto é muito difícil de ser lido, eu não compreendo nada, isso é muito cheio de máscaras e de sentidos figurados. Na verdade, não é bem assim. É um livro, pelo contrário, um livro que nos faz entender bastante coisa e nos enche de esperança, ao mesmo tempo que ele nos faz e nos dá a capacidade de olhar para os nossos dias e falar: é isso mesmo, vamos em frente, vamos continuar, porque as coisas estão no caminho proposto e do jeitão que a Bíblia sempre disse que estariam. Por isso vamos ler esse texto agora e a gente depois discute um pouquinho mais. O texto se encontra em Apocalipse capítulo 3 e a gente vai ler do verso 1 ao verso 5. Apocalipse 3, de 1 a 5. O texto diz assim: Ao anjo da igreja em Sardes escreva: essas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as suas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Esteja atento, fortaleça o que resta e o que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Obedeça e arrependa-se. Mas se você não estiver atento, virei como um ladrão, e você não saberá a que hora virei contra você. No entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo, vestidos de branco, pois são dignos. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e de seus anjos. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Primeiro, como eu sempre fiz quando falei sobre esses textos, a introdução. Ao anjo da igreja de Sardes escreva: essas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Ao anjo da igreja em Sardes, mais uma vez, ao anjo não é aquele ser que tem asas e auréola, definido como o sujeito responsável espiritualmente por uma igreja no meio de uma batalha espiritual. É ele que será e existirá como o grande guardião contra as hostes demoníacas, porque ele enxerga a esfera espiritual e nós não. Não, esse não é o contexto e essa não é a definição de anjo, porque não é assim que a Bíblia descreve. O mais correto é que o anjo também não é o pastor. Apesar de gostar muito dessa definição de que o anjo é o pastor, não é essa a definição. O anjo é principalmente a liderança, aquele que é responsável por trazer a palavra de Deus àquela igreja local. Olha, o Senhor está trazendo uma palavra a essa igreja em Sardes, a esta pessoa responsável por trazer esta palavra a essa comunidade local, é essa pessoa que Jesus está se direcionando e está trazendo a palavra, e é a ele que é o comunicador depois, que trará todo o conteúdo. E depois ele traz dizendo: essas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus
e as 7 estrelas. Mais uma vez, alusão à liderança da igreja e à própria igreja. Ele tem as 7 igrejas na mão e as 7 lideranças dessa igreja na mão. Ou seja, não é qualquer um Deus, é um Deus que conhece o que está acontecendo no meio de toda aquela igreja. Ele conhece o que está se passando no meio daquela região, nas 7 igrejas da Ásia, para aquele povo que está sendo direcionado estas cartas. Ele conhece cada uma delas, ele entende cada uma delas. Não é um Deus que vai fazer uma pesquisa no Google sobre a igreja de Sardes, mas é um Deus que conhece de fato a igreja de Sardes, o que está passando por ali, o que está aquele povo está vivendo, e a realidade e as características de cada uma daquelas cidades e daquelas igrejas. O que diferencia essa introdução de todas as outras introduções é que dessa vez essa carta é direcionada, é dedicada a Sardes, uma outra cidade. E essa Sardes, essa cidade, ela tem uma característica interessante. Era uma cidade provida de tudo, protegida e fortalecida, uma cidade imbatível. Ela estava estabelecida no alto de um monte, aproximadamente a 500 metros de altitude acima do nível do mar. Ela tinha uma muralha em volta dela que a mantinha seguro, e um exército muito bem treinado e muito bem equipado. Era uma cidade rica, cheia de tesouros provenientes, em partes, de um rio chamado Pactolus. Esse rio era rico em ouro e prata. Sardes provavelmente foi a primeira cidade que aprendeu a forjar metal, e por isso o seu exército era muito bem equipado, porque tinha aprendido a forjar metal, então tinha armas muito bem preparadas. As águas deste rio eram águas muito boas, muito qualificadas, e eram águas que não eram só muito potáveis, mas era dita também que fazia muito bem à saúde. Tinha uma área de banho, uma região, uma determinada situação ali, uma determinada localização, onde eles criaram banhos, né, banheiras térmicas. E ali o pessoal ia e tomava banho, e fazia bem para a pele, tirava rugas e fazia todo aquele tratamento, porque a água, de fato, ela tinha uma qualidade muito, muito boa. Era uma região fértil e produtiva, ou seja, eles estavam cercados no alto do monte, eles tinham um exército muito poderoso e bem treinado, eles tinham dentro do seu território uma região produtiva que produzia tudo, um rio que não faltava água, e não só não faltava água, como lhes fornecia um monte de bens e de riqueza. De uma certa forma, ela tornou aquela cidade muito rica, de tal maneira que Sardes, quando o império, o reino de Lídia, estava ainda existia, Sardes se tornou a capital do reino de Lídia, e os seus monarcas, seus imperadores, eles se tornaram muito conhecidos pela sua própria riqueza. Por exemplo, Crespo, ele foi sinônimo de riqueza, a tal ponto que muitas pessoas no mundo antigo, ficou conhecido como um ditado como fulano é rico como Crespo, ou a coisa é rica como Crespo, por causa que Crespo, o imperador de Lídia, no mundo antigo, era alguém extremamente rico. Quando você olha e resume o que Sardes era uma cidade rica, provida de tudo o que precisava, protegida pela muralha e pelo seu exército. Seus moradores viviam com a certeza de que nunca, mas nunca seriam vencidos. Por nunca terem sido derrotados de fato num confronto direto, eles se tornaram arrogantes, orgulhosos, metidos, presunçosos. Eles acharam, porque moravam no alto do monte, e quem mora no alto do monte é Bambi, eles achavam que eles seriam aqueles que deteriam a abertura da Copa do Mundo no estádio deles.
mas se enganaram. Nada disso aconteceu. A história nos conta que em 529 a.C., Ciro, da Pérsia, invadiu a cidade de Sardes com o seu exército de uma maneira muito, mas muito interessante. Ciro ficou observando o que acontecia em Sardes por 14 dias. E ele percebeu que à noite, algumas pessoas ou alguns soldados de Sardes, eles saíam da cidade por um determinado buraco na muralha. E eles saíam daquele buraco, iam fazer o que tinham que fazer e voltavam por aquele buraco. Ciro disse, está aí, encontrei um ponto vulnerável nessa cidade. E aquele buraco naquela muralha fez com que Ciro entrasse com o seu exército inteiro na cidade de Sardes e vencesse e derrotasse aquela cidade inteira. Com um exército num ponto vulnerável, de forma clara, ele foi lá e destruiu a cidade. O interessante é que isso acontece enquanto os seus soldados, ou os soldados de Sardes, dormiam. Em 218 a.C., Antíoco Epifânio, da mesma forma que Ciro, entra em Sardes e destrói Sardes. A cidade cujo nome significa aqueles que escapam, que não tem jeito de destruir, que ninguém vence, entra em decadência decorrente de 2 invasões que sofreram por conta da negligência de seus sentinelas num único ponto fraco. Por isso, os membros dessa igreja entendem muito bem, claramente, quando Jesus Cristo manda uma carta para eles dizendo, mas se você não estiver atento, eu virei como um ladrão. Porque um ladrão não comunica quando vem. Um ladrão, ele não liga para você na véspera dizendo, escuta, amanhã às 6h30 eu vou chegar na sua casa e vou ali assaltar. Por favor, deixe tudo preparado já para facilitar o meu trabalho. Então, as televisões, os videocassetes, os Blu-rays e assim por diante, você deixa separado, porque amanhã eu vou passar e vou assaltar, então eu já levo, assim a gente não tem tanto trabalho. O ladrão, quando você vê, já está dentro de casa. Ou quando você percebe, ele já foi dentro de casa e já saiu, já levou o que tinha que levar. Ele não anuncia, O povo de Sardes, quando percebeu, o pessoal de Ciro já estava dentro da cidade dele. Por um vacilo, um descuido, ele entrou ali. Um buraco na muralha, um cochilo na noite, acabou com a história de Sardes. O interessante é que na vida de uma pessoa como eu e você, nada acontece de supetão. É um vacilo, um pecado vem como um vacilo, ele não vem gritando, fazendo alardes, mas são pequenas concessões que nós vamos permitindo, e quando nós percebemos, a nossa vida foi destruída por completa, a nossa vida está tomada por completa, pelo simples fato de que nós cochilamos, não montamos guarda, não nos protegemos de fato, e a vida se foi, porque não demos a devida atenção ao que deveríamos dar a atenção. Portanto, a igreja de Sardes vive um momento que ela entende muito bem o que Cristo está dizendo. Ela entende muito bem a proposta e a carta de Jesus Cristo, porque ela já havia vivido na própria pele, como cidadã, o que tinha sido a destruição por um vacilo simples de um buraco na muralha, não observado e não cuidado. Portanto, essa é o pano de fundo da cidade. Agora, quando a gente olha para isso, qual é o diagnóstico da igreja? Era uma igreja doente, porque o texto diz assim, conheço as suas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Interessante é que Sardes era uma igreja, era uma cidade próspera. E dentro dessa cidade próspera havia uma igreja próspera. Uma igreja que era conhecida pelas suas obras. O Senhor diz, eu conheço as suas obras. Eu sei o que vocês fazem. Eu reconheço, eu estou ligado.
eu percebo quais são as ações que vocês têm feito, e eu tenho visto. Vocês têm fama de que estão vivos. Vocês têm fama de que são uma igreja atuante. Vocês têm fama de que são uma igreja próspera. Vocês têm fama de que são uma igreja cheia de vidas. Mas eu quero dizer para vocês uma coisa: vocês estão mortos. A verdade é que o Senhor, ele tem uma característica especial. Porque Ele não enxerga como a gente enxerga. Ele de maneira nenhuma enxerga aquilo que nós fazemos, mas Ele enxerga aquilo que nós somos. Porque o que fazemos não define aquilo que somos necessariamente. Aquilo que somos, o nosso coração, a intenção do coração, os nossos pensamentos, aquilo que nos motiva é que de fato caracteriza aquilo que somos, e é isso que o Senhor enxerga. O que fazemos não necessariamente define o que nós somos. E o Senhor está olhando para aquela igreja e está dizendo: eu tenho visto o que vocês estão fazendo. E vocês estão com ares, com cara, com jeitão, com ideias, com proposta de que vocês estão vivos, mas na verdade vocês estão mortos. Porque o que vocês fazem não significa nada. Nada. O importante é o que vocês são. E com a destruição de Sardes por Ciro e por Antíoco, a cidade foi reconstruída por Alexandre Magno. E Alexandre, ele reconstrói essa cidade e ele a dedica a Cibele, que era acreditado o poder de restaurar a vida daqueles que estavam morrendo. Mas a igreja estava morrendo e só Jesus poderia dar vida aos cristãos de Sardes. Parecia uma igreja viva. Jesus diz: eu conheço as suas obras, mas vocês estão mortos. Vocês estão vivendo num lugar aonde existe um templo a uma deusa, que esta deusa diz dar vida aos mortos, mas vocês estão precisando mesmo de vida, porque vocês estão mortos. E o que um morto faz? Nada. O morto não faz nada, nada. Ou seja, uma das mais duras falas que temos é o que esse texto está dizendo. Vocês aparentemente estão fazendo, mas não fazem nada. Não fazem nada porque estão mortos. Não fazem nada porque estão mortos. E, biblicamente, a gente pode olhar para essa característica e entender que a morte tem 4 marcas ou 4 caras. Por que estão mortos? Por uma das 4 razões. A primeira delas: você tem fama de estar vivo, mas está morto. E você está morto porque você está perdido. E o perdido é aquele que nunca teve um encontro com Jesus Cristo. O perdido é aquele que nunca, ele vem à igreja, ele frequenta a igreja, ele participa de todos os movimentos da igreja, mas ele nunca conheceu o Senhor da igreja. Ele acha que faz parte da igreja, ele já foi batizado, fez a classe de integração, o nome dele sai no boletim na época de aniversário, e ele diz: eu sou membro dessa igreja. Ele até se considera parte integrante dessa igreja, mas ele nunca teve um encontro pessoal com o Senhor da igreja. E o problema todo é que o que faz de fato a pessoa integrante de uma igreja é o encontro pessoal com Jesus Cristo. Sem este encontro, a pessoa nunca fará parte de uma igreja. Nunca. Porque o encontro pessoal com Jesus Cristo é que transforma vidas. O interessante é que teve uma conversa de Jesus ou um parecer de Jesus que diz o seguinte: ele disse: tem muita gente que vai chegar comigo num dia, na minha frente, num dia, dizendo o seguinte: Senhor, em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome eu cantei no coro, em teu nome eu dirigi louvor, em teu nome eu abri a porta da minha casa, em teu nome eu dirigi um grupo pequeno na minha casa, em teu nome eu fiz parte do ministério de crianças, em teu nome eu fiz aquilo outro. E Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Porque o que a Bíblia nos ensina
é que cristianismo não é fazer coisas. E é o que ele está dizendo: eu conheço as suas obras, mas vocês estão mortos, porque o cristianismo é relacionamento com Cristo. E relacionamento com Cristo começa com um encontro com Cristo. Você tem que ter um encontro pessoal com Cristo. É o que transforma a sua vida. É você conhecê-lo pessoalmente. É você entender quem Ele é. É você saber que o que Ele fez na cruz paga o preço de qualquer coisa que você tenha feito anteriormente. E gente, sabe de uma coisa? Eu falo. Tem gente que chega para mim e fala: cara, você fala muito nisso. Pois é, eu falo muito nisso, mas eu atendo muitas pessoas e todas as vezes que eu faço a mesma pergunta, na maioria das vezes a pergunta vem com a mesma resposta, e isso me motiva a continuar falando, porque quem sabe, se eu continuar falando um dia, o Espírito Santo toca e a ficha cai. A minha pergunta é, a minha ideia é a seguinte, minha lógica, minha linha de raciocínio. Não é aquilo que nós fazemos que nos traz salvação, concorda? É aquilo que nós somos, o encontro que tivemos com Jesus Cristo. Por isso, toda vez que eu pergunto para alguém o seguinte, e eu pergunto e faço a mesma piada sempre: se você morresse hoje, não que eu queira que você morra hoje, mas se você morresse hoje, chegasse na porta dos céus, e está lá Jesus sentadinho, Ele te para e te diz: escuta, por que eu tenho que deixar você entrar nos céus? Qual é a tua resposta? 99% das pessoas respondem: entre os acertos e os erros, eu acertei mais do que eu errei. Tá bom. Se você acertou mais do que você errou, o que você está dizendo é que o direito que você tem de entrar nos céus é devido àquilo que você fez, e não por aquilo que você é. Mais uma vez, o Deus da sua vida é você, porque você fez algo que lhe dá o direito de entrar nos céus do Deus eterno. E aí você pega Efésios, que diz, capítulo 2, diz: não por obras. Você é salvo não por obras, para que ninguém se glorie. Não são as obras, porque não é o que você fez, mas sim o que Cristo fez na cruz. E é o que eu sou. Eu sou um perdido, um pecador, que não tem como me salvar, mas a graça de Deus me alcançou, porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça, e eu tive um encontro com esse Jesus, que me deu o direito de chegar ao Pai, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chega ao Pai que não seja por intermédio de Jesus Cristo. E muitos continuam perdidos. Muitos. Fazendo um monte de coisas, mas continuam perdidos. Muitos vão chegar na presença desse Jesus, e Jesus vai dizer: vocês fizeram muito, mas era pouca coisa que precisava, a menor parte. Precisava ser como Maria e não como Marta, escolher o menor, que era me conhecer. Segunda característica do diagnóstico é que, além de perdido, tem gente que está cauterizado. O pecado, ele mata a vontade de buscar as coisas de Deus. A pessoa já teve um encontro com Deus. Ela sabe quem esse Deus é. Ela conhece esse Deus. Ela já viveu com esse Deus. Ela experimentou, ela entregou a sua vida para Jesus. Só que ela voltou, num determinado momento, a praticar pecados. E ela não tratou o pecado como deveria tratar. Ela não considerou o pecado como algo que afligisse o seu relacionamento com Deus, algo que barrasse o seu crescimento com Deus, algo que atrapalhasse a sua relação com Deus, e ela continuou naquela vida.
e ela foi no começo tornando os seus sentimentos meio incomodados, ele tinha dúvidas, ele começava a ter medo, alguma tristeza, mas depois a consciência cauterizou, e ela continuou na vida do pecado, mas sem sentimento algum em relação ao pecado. Coisa nenhuma mais lhe afetava. Ela continuava na sua vida, mas as coisas de Deus e o pecado que ela vivia não atrapalhava mais a sua própria vida. Sexta-feira eu estava conversando com a Pri Loesk, e ela me disse que ela foi abrir um saco plástico, e ela pegou a faca, e na hora que foi, a faca escorregou, e ela enfiou a faca no dedo, e não sangrou, ela disse, mas pegou, parece que um nervo, sei lá o quê, e parte do dedo ficou insensível. Ela disse, aqui eu sinto, mas aqui eu não sinto nada. Cauterizou. Já não sente mais nada. E o pecado é isso. A pessoa não trata o pecado, vai cauterizando, e ela vai vivendo no pecado, como se o pecado se tornasse algo normal da própria vida, como se fosse algo comum, algo que eu posso fazer, porque isso não me atrapalha mais. Qual é o problema? Qual é o problema disso? Não tem problema nenhum. Talvez no passado isso me causasse um certo constrangimento, talvez isso me causasse uma certa culpa, um certo incômodo, mas agora não causa mais nada, eu estou cauterizado. Eu estou cauterizado, e assim vive, e assim vive. Terceira marca do diagnóstico é que uma das marcas do estar morto é a vida dupla. O sujeito vive uma vida dupla, ele está tão cauterizado e não quer assumir a postura de viver longe das coisas de Deus, que ele prefere viver uma vida dupla. A vida dupla no sentido de que, olha, eu sou uma coisa na igreja e uma coisa fora da igreja. Eu sou uma coisa na minha casa e uma coisa fora de casa. Eu, durante a igreja, eu me mostro como um ser altamente espiritual. Eu cito versículos, eu levanto a minha mão, eu fecho os meus olhos, eu oro, eu recito, eu dou conselhos, eu faço o que faço, eu tenho vida espiritual, mas quando eu sou à parte, quando eu estou distante, quando eu não estou vivendo ali, cara, eu sou como qualquer uma outra pessoa. Eu não sou distinguido como cristão, porque eu simplesmente não tenho as marcas de um cristão. Porque eu me cauterizei de uma certa maneira, eu já estou tão distante de Deus, que para mim é fácil viver como qualquer um outro. Eram cristãos como os hipócritas, eles dão esmolas, eles oram, eles jejuam, dão o dízimo, dirigem PG, cantam no coro, com o intuito de ganhar a reputação de serem bons religiosos. Por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. Isto é, Hernandes Dias Lopes, ele resume, ou ele descreve isso da seguinte forma: isso é formalidade sem poder, reputação sem realidade, aparência externa sem integridade interna, demonstração sem vida. Estes crentes vivem um simulado da fé, um faz de conta da religião. Cantavam hinos de adoração, mas a mente estava longe de Deus. Pregavam com ardor, mas apenas para exibir sua cultura. Deus quer obediência, a verdade no íntimo. Em Sardes, os crentes estavam falsamente satisfeitos e confiantes. Eram falsamente ativos, falsamente devotos e falsamente fiéis. Dupla, ou uma vida dupla, totalmente separados. Uma coisa e outra coisa. A capacidade de viver ali e aqui da mesma forma. E por fim, vocês têm fama de estar vivo, mas está morto. O mundanismo é quando o crente não tem coragem de ser diferente. Ele se conforma com o presente século, ama mais o mundo, assume os padrões morais frouxos. E o que eu quero dizer como mundanismo não é você olhar para um louvor como esse quando a gente tem cavaquinho, que a gente tem um cavaquinho e você vai dizer, tá vendo? O louvor já está mundano, porque eles têm cavaquinho. E é tão mundano que eles põem um alemão para tocar cavaquinho.
Que coisa incoerente. Pois bem, eu não acho que é esse o conceito de mundanismo. O mundanismo entra na igreja por brechas que a gente não vigia e a gente cochila e não percebe que a gente deveria ter fechado aquilo e não permitido nunca entrar. Por exemplo, quando a gente fala o seguinte: cara, sexo antes do casamento não deve. E a igreja sustenta isso de uma forma incrível. Vocês têm que viver num padrão moral incrível. Jovens, sejam fortes. Sexo antes do casamento, não. E o pai e a mãe chegam para os filhos e dizem: sexo antes do casamento, não. Aqui em casa você não vai dormir com a sua namorada ou com o seu namorado. O que você faz fora de casa é problema seu, mas aqui em casa, não. Mas quando se separam e começam a ter relacionamentos, você não sabe o que é isso, né, André? Eu já experimentei da fruta. Eu já comi da sobremesa. Eu já não sou mais criança. O meu namoro já não é um namoro de adolescente. Isso é mundanismo. É um padrão frouxo. Porque sexo é para o casamento. Não importa a sua idade. Pode ser um sujeito de 85 anos que está casando pela segunda vez, se é que tem sexo, né? Ou um jovem. Mas o fato é que o padrão tem que ser o mesmo. O padrão tem que ser o mesmo. Entenderam? O padrão tem que ser o mesmo. E o que nos torna vivos ou mortos é quando a paixão por Jesus Cristo continua fervendo no nosso coração. E o desejo de segui-lo continua sendo o máximo da razão da nossa existência. O diagnóstico era uma igreja morta. O tratamento, a Bíblia dá. Esteja atento. Fortaleça o que resta e o que estava para morrer. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Obedeça e arrependa-se. Primeiro, condução é vigilância e profilaxia. Esteja atento. Fortaleça o que resta e o que estava para morrer. Esteja atento. Esteja atento. Fortaleça o que estava para morrer. Então, observa, olha, tem coisa fraca, fortalece, fortalece. Interessante é que a Bíblia diz que a gente tem que observar mesmo e cuidar disso. Os que não são salvos, aqueles que ainda estão perdidos, têm que colocar uma coisa na sua cabeça. A Bíblia diz que o dia vem como de um ladrão. O ladrão não anuncia quando vem. Portanto, a gente fica postergando, dizendo: será que eu tive um encontro com Jesus? Cara, se você não teve um encontro com Jesus, não saia daqui essa noite sem antes de tê-lo. Entrega a sua vida para Jesus, não posterga mais, seja vigilante, trata isso com profilaxia, fala: cara, eu vou resolver isso agora, eu não vou deixar isso para depois, eu quero tratar este assunto, eu preciso dar um basta nessa solução. E o que eu quero que você entenda é o seguinte: não fica enrolando, não fica demorando com essas coisas. Se você não sabe fazer, cara, procura qualquer pessoa, eu, o Jorge, o Juan, Fabinho, o Testa, qualquer um de nós temos plena vontade de conversar com você, bater um papo com você, explicar o caminho da salvação, mostrar para você como é que você pode entregar a sua vida para Jesus Cristo.
Agora, não deixa isso para depois. Seja rápido. Você percebeu, você olhou, você detectou o problema. Resolva. Mas não fica cozinhando o galo. Não dá certo, gente, não dá certo. O problema é que a gente demora muito nisso. Outra coisa que a gente tem que entender é que muitos já entregaram a sua vida para Jesus. Agora, continuam com o coração já cauterizado, já deixaram de lado, vivem uma vida dupla e querem mudar. Cara, para mudar, vocês vão ter que assumir determinadas coisas. Tem situações, tem pessoas e tem lugares que vocês vão ter que evitar. Não dá. Se vocês querem viver uma vida de pureza, vão ter que evitar situações, lugares e pessoas, senão vocês não conseguem. Sabe, é profilaxia mesmo, não tem jeito. Eu estou no meu escritório e se eu chegar perto de determinada pessoa, eu começo a conversar sobre determinado assunto, eu dou liberdade para determinada conversa, e se eu continuar nisso, a casa vai cair mais cedo ou mais tarde. Então, evita esta situação, esta pessoa e lugares com essa pessoa. Eu conheço uma pessoa que tinha dificuldades no trabalho com uma determinada pessoa mesmo, porque ia acabar caindo, e ele, para ir embora, passava a 50 metros para chegar onde ele tinha que ir embora, mas passava pelo escritório da pessoa. Falou, mudei. Agora eu dou a volta no prédio inteiro para ir embora. Simplesmente para não ter que passar ali e não perigar de eu ter um envolvimento. Mas eu assumi a postura profilática de evitar pessoas, lugares e situações. Não tem como cristão, a gente tem que ficar atento. Como cristão, a gente tem que ficar atento. É vigiar e orar. E presta atenção, a ordem é essa: vigiar e orar. É o olho aberto, depois fechado. É vigiar e orar. É vigiar e orar. Segunda passo para o tratamento é o apego à palavra. Um avivamento não tem como acontecer sem passar pela palavra de Deus. Você não tem como ser renovado por Deus se não for por intermédio da palavra de Deus. Cara, eu gostaria muito de ter o poder de chegar e falar, vem cá. Ajoelha aqui, deixa eu pôr a minha mão sobre a sua cabeça, eu vou orar, agora você está avivado, em nome do Senhor Jesus, sai daqui, você está... Eu não consigo. Se você não crescer e se apegar na palavra de Deus, você não conseguirá de forma nenhuma ser renovado por Deus. Um avivamento não pode ser confundido com uma igreja que impacta um determinado lugar. Por exemplo, a nossa missão, uma cidade transformada por uma igreja acolhedora que promove cura social e renovação cultural. E aí você olha para a nossa igreja e diz, aquela é uma igreja viva, é uma igreja viva. Faz 6 meses que a Thaís assumiu a Casa Abrigo e lá na Casa de Acolhimento as coisas estão acontecendo de forma incrível, está fácil o trabalho, Deus está soprando o seu espírito, como aquela obra está fácil de lidar. A gente tem o trabalho aqui da Arca, e o trabalho da Arca está indo muito bem, tanto aqui como no João 23. Agora, isso é fato, a prefeitura está nos desafiando a assumir a capela. Aí você diz, que igreja cheia de obras. Isso não quer dizer que a gente esteja vivo. Porque a recomendação de Jesus para Sardes, eu conheço as suas obras. Você parece que você tem fama de vivo, mas você está morto. Uma cidade transformada por uma igreja acolhedora que promova cura social e renovação cultural, se e somente se esta igreja for composta por pessoas transformadas por intermédio do ensino bíblico. Pessoas transformadas por intermédio do apego à palavra. Pessoas que entenderam e foram impactadas pela Bíblia. Pessoas que não têm mais a sua vida de acordo com o que tinha antes.
tiveram um encontro com Jesus e mantiveram com o pé no acelerador da sua transformação, e de dia em dia, de glória em glória, foram vendo a sua vida sendo transformadas, sendo incentivados a buscarem algo mais, se tornando cada vez mais parecidos com Jesus Cristo, aceitando os desafios de Jesus Cristo, capacitados pela palavra. Caso contrário, esquece. Nós temos fama de vivo, mas estamos mortos. Uma igreja, uma pessoa tem que ter o apego pela palavra. E por fim, a santidade. Obedeça e arrependa-se. Esteja atento, fortaleça o que resta e o que estava morto, a vigilância e a profilaxia. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu, o apego à palavra. Obedeça e arrependa-se, a santidade. Obedeça e arrependa-se. Sabe de uma coisa? Eu acho essa uma das partes mais difíceis. O obedecer e o arrepender. Eu acho que a gente tem enfrentado momentos onde a igreja de Cristo, apesar de fazer muita coisa, o povo está com dificuldade de se arrepender. Eu não tenho visto mais o apego à palavra, a vontade, porque ignoraram a vigilância e a profilaxia, permitindo algumas coisas entrarem na própria vida. Quando são confrontados pela própria palavra, a obediência e o arrependimento estão sendo colocados a segundo plano. Muitas vezes, como liderança da igreja, a gente chega para uma pessoa e diz: escuta, eu estou vendo que você não está vivendo de acordo com a palavra, presta atenção, ó o que a Bíblia diz, ó como você está vivendo, significa que você baixou a guarda um pouco. Seria interessante da gente parar com tudo o que você está fazendo, porque o importante não é fazer, o importante é ser. Então vamos parar com tudo o que você está fazendo e vamos ajudar a crescer, a melhorar o que você é. Depois você volta a fazer, vamos fazer isso? A pessoa tem uma dificuldade tremenda. Alguns param com tudo e dizem: é isso mesmo, me ajuda a ser, quero ser restaurado, recupera a minha vida, me ajuda, André, a renovar. E aí o cara para com tudo o que está fazendo, vem estudar a Bíblia, vem aprender de novo, levanta a guarda, se torna forte de novo. Quando vem fazer, faz com muito mais autoridade do que estava fazendo antes. Tem outros que viram e falam: não vou fazer, não quero. E aí sai daqui metendo o pau, dizendo: só afastam a gente, onde já se viu, tem gente lá no palco que faz um monte de outras coisas. E cara, não é o fazer, é o ser. Nós estamos querendo trabalhar com você, recuperar a sua vida, porque tem muita gente que está fazendo, está com cara de vivo, com fama de vivo, mas está morto. Deixa a gente trabalhar na sua vida. Como igreja, a gente quer que você recupere a vida. Você está dando aí os seus últimos suspiros e a gente está preocupado com isso. Nós não estamos preocupados com aquilo que você está fazendo, nós estamos preocupados com aquilo que você é. Aquilo que você é, porque se a gente tiver que parar e não tiver que ninguém que faça, não tem problema. Porque você vale mais do que o seu ministério. Por isso, o arrepender-se, obedecer e arrepender-se. Cara, seu casamento está mal, não dá para separar, batalha por isso. Dobra o seu joelho, cara. Obedece, não é uma questão de gostar, de querer, é de obediência e arrependimento. Vai firme, vai firme. Vai firme. Interessante é que a força na igreja é que Jesus diz o seguinte: no entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos. O que eu acho bacana é que a esperança da igreja não é uma esperança que não pode se ver agora. Mas a esperança da igreja é algo que já está no nosso meio agora. Porque no nosso meio tem muitos que não se contaminaram.
Na verdade, tem alguns que não se contaminaram. O texto diz, uns poucos, que não se contaminaram. Esses estão aí no meio de vocês. Eles servem como referência. Dá para vocês perceberem que é possível viver neste mundo. Um mundo promíscuo, como era os de Sardes, um mundo perdido, como era o de Sardes, um mundo onde a idolatria era aplicada, como era o de Sardes, um mundo onde a grana falava muito alto, como era o mundo de Sardes, um mundo onde a segurança e a proteção e a prosperidade existia como o de Sardes, e aí todo mundo corria atrás disso que imperava neste mundo, e ainda assim, alguns não se contaminaram com esta cultura, com este mundo. Por isso, olha para o seu lado, eles diziam, tem alguns que não sujaram as suas vestes, tem alguns que não permitiram que fossem sujos por isso. Olha para isso. E eu gosto muito disso. Eu gosto muito do texto de Hebreus 12, quando diz assim, visto que nós temos uma nuvem tão grande de testemunha a nos rodear, desembaracemos de todo o peso e pecado que tenazmente nos assedia e corramos com perseverança a carreira que nos é proposta. Ele diz assim, escuta, vocês têm uma nuvem grande de testemunha que estão a rodear vocês. Que nuvem é essa? Porque vocês têm essa nuvem. Então desembaracem de todo o peso e pecado para que vocês possam correr a carreira que está proposta. Para que vocês possam correr sem se sujar. Para que vocês possam estar limpo no meio desse mundo sujo. Olhem, ele diz, olhem para essas testemunhas todas. Que testemunhas são essas? Hebreus 12, logo depois de Hebreus 11, a galeria dos heróis da fé, que fala de Abraão, fala de Enoque, fala de Isaac, fala de Sansão, fala de Jefté, fala de Davi, fala de Samuel, fala de Raabe, fala de homens e mulheres que foram. Hebreus 11 começa dizendo que a fé é a certeza das coisas que não se veem, a convicção dos fatos que se revelaram, que sem fé é impossível agradar a Deus, e muitos de nós achamos que o conceito de fé é saber e enxergar no escuro, é a certeza das coisas que não se revelaram. Eu não estou enxergando nada, mas eu tenho certeza. Eu tenho a convicção das coisas que não se veem. Eu não estou vendo nada, mas eu tenho convicção. Sem fé é impossível agradar a Deus. Significa que fé não é ter essa certeza porque você aprendeu a ter certeza. É porque fé é você ter a certeza de quem você confia. Eu confio em Deus. Porque eu confio em Deus, eu posso caminhar mesmo não enxergando, eu posso caminhar mesmo não vendo, eu posso caminhar mesmo não compreendendo, eu posso caminhar mesmo não entendendo, porque eu confio em Deus. E porque este mundo é tão perdido, mas eu vou caminhar em Deus firmemente e não vou sujar, eu não vou contaminar as minhas roupas. E você vai dizer, isso é possível? É! Porque tem pessoas no nosso meio que fizeram isso. No entanto, disse Jesus, vocês em Sardes têm alguns, poucos, que não contaminaram as suas vestes. Eles não se sujaram. Olhem para esses caras. Se apeguem nesses caras. Sigam o exemplo desses caras. Escutem o que esses caras estão falando. Sejam imitadores deles, porque eles são de Cristo. Eles já desbravaram o caminho, vão atrás, fica mais fácil. Mas sejam e sigam. Quer vencer? O cristianismo é feito para ser vivido em comunidade. O pão é nosso. O perdão é nosso, e a tentação é nossa. Eles andarão comigo, vestido de branco, pois são dignos. A cura da igreja. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Aquele que tem ouvidos, ouça
o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor será igualmente vestido de branco. Igualmente a quem? Igualmente aqueles homens que não se contaminaram. Época do Copa do Mundo, estamos aí há 4, 5 dias, sei lá, para começar a Copa, e aparecem algumas enquetes. Qual é a camisa, o uniforme mais bonito da seleção? A amarelinha do Brasil, a azul da Itália, a azul clara da Argentina. Qual é a camisa mais bonita? O texto está dizendo que o vencedor vai usar o uniforme do time de Jesus Cristo. Tem garantia, não será cortado. Não será cortado. O texto está dizendo que o vencedor vai ter o seu nome no livro da vida. Que o seu nome está na lista dos convocados. Que o vencedor será reconhecido por Jesus diante do Pai e dos anjos de Jesus, de Deus. Que Jesus vai chegar para Deus e vai falar assim: esse eu conheço. Ele pode não ter feito muita coisa, mas esse eu conheço. A gente jogou junto, Pai. Fizemos dupla de ataque. Jogamos na defesa. Precisa ver a bola que a gente trocou no meio de campo. Mas eu o conheço. Faz parte do nosso time. Nunca vou negar esse cara. Sabe o que eu acho bacana na Bíblia? No texto anterior, ele disse: tem alguns, poucos, no meio de Sardes, que não se contaminaram. Eu vou caminhar com eles. E no final, eles serão dignos. Aí ele vem, o vencedor será igualmente vestido de branco. Vai receber a mesma camisa que aqueles com quem eu caminhei. Sabe o que significa, gente? Significa que Jesus sabe o que a gente está passando. Mas no final, Ele vai nos premiar. Mas agora, Ele caminha com a gente. E Ele está caminhando com a gente para que a gente consiga passar sem se sujar. Ele diz assim: sabe quando você está sendo tentado na sua empresa e você está sendo forçado a dizer que você vai entregar o produto sabendo que não vai entregar, a dizer que você vai entregar o seu produto num preço sabendo que não será esse preço, você vai ter que cobrar mais, sabendo que você vai entregar determinado produto sabendo que não vai ser aquele? Pois é, você vai se sujar. Não precisa nada disso. Eu estou do seu lado. Vá em frente, meu irmão, que eu estou com você. Não se suja, não se suja. Quando o seu casamento está indo por água abaixo, e a sua expectativa é de jogar a toalha, chutar o balde, dizer: perdeu tudo e eu não tenho mais esperança alguma, a situação não dá mais, e Jesus chega para você e diz: meu irmão, eu sei que a coisa está complicada, mas eu estou do seu lado, fica firme, cara, veste a chuteira, põe a sua camisa, entra nesse jogo, dá o melhor do seu sangue, não para que eu estou jogando junto. No final de tudo isso, a gente vai sair com a camisa limpa, eu vou te reconhecer diante do Pai, e você vai estar no meu time, eu não vou te cortar nunca da lista dos convocados. Fica firme.
Sabe quando você recebe aquela notícia, o teu emprego foi por água abaixo, e parece que o teu mundo caiu, e você chega em casa, e passa 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos, e você não consegue recolocação, e a casa parece que está caindo, e você diz: Deus, eu perdi a esperança, parece que não tem mais jeito, eu não vou conseguir sobreviver nesse mundo mal, e vai ser uma desgraça tudo isso. O meu casamento está se abalando, os meus filhos estão começando a sofrer. Pai, eu já não acredito nem mais em mim, eu estou me perdendo. O que Deus está dizendo é: o meu filho está do seu lado, ele quer jogar no seu time, quer bater bola com você, e o que ele está dizendo é: fica firme, não suje-se nesse mundo, mantenha firme, porque no final você vai receber a camisa do time dele, ele não vai te cortar nunca, e ele vai te reconhecer diante de mim. Fica firme, porque ele joga com você. A gente não está parado, a gente não está sozinho, a gente não está isolado. Sabe quando você está sozinho, criando e educando toda a sua família, parece que tudo foi por água abaixo. Senhor, eu não aguento mais. Aguenta sim, porque Jesus está do seu lado, Ele continua com você. Fica firme, porque no final de tudo isso, Ele ainda vai te dar o uniforme do time dele, e vai dizer: você faz parte do meu time. Senhor, Pai, eu conheço esse sujeito, jogamos junto, batemos bola junto, bate um bolão, pode pôr para dentro, ele faz parte do nosso time. Ele sabe o que a gente está passando, porque ele caminha junto. Eles andarão comigo, vestidos de branco, pois são dignos. Eles andarão comigo, vestidos de branco, e ao vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Fica firme. Esse mundo jaz no maligno, mas nós não estamos sozinhos. Fica firme. Vamos orar? Obrigado, Pai, porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça. E o Senhor agora o Senhor quer nos chamar de amigos. O Senhor deixou promessas de que nunca nos desampararia e estaria conosco todos os dias até a confirmação dos séculos, que deixaria um outro consolador, que faria infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Por isso, Deus, nos ajude agora a ficarmos firmes mesmo, no meio de toda a provação e luta que estamos enfrentando, não sujando a nossa roupa, não se contaminando com esse mundo, mantendo a vida plena, cheia, com um vigor que vem do Teu Espírito, Pai. Que ninguém saia daqui dessa noite sem antes entregar a sua vida a Jesus Cristo, aqueles que não fizeram isso, e aqueles que estão vivendo com o coração cauterizado, a mente cauterizada pelo pecado. Em nome do Senhor Jesus Cristo, aquebranta esse povo, Pai. É o que eu te peço agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor Jesus, amém.